Vamos dedicar a aula de hoje para o sucesso de Moishe ben Yechiel, que Hashem possa dar para ele o sucesso em todas as áreas, que ele possa continuar ajudando várias causas nobres. Contam que 3 grandes sábios, Rabi Eliezer, Rabi Yoshua e Rabi Akiva, os famosos sábios, eles estavam numa missão importante, arrecadar fundos para uma yeshiva. E eles viajaram, foram até uma cidade. E naquela cidade morava uma pessoa muito rica, que sempre ajudava muito eles. Chamava Abba Yudan. Abba Yudan era um Yehudi de posses e de um bom coração. Ele ajudava o máximo que ele podia aqueles rabinos que costumavam vir uma vez por ano arrecadar dinheiro. Só que a roda da fortuna girou para esse homem. Aquele homem que era uma pessoa muito rica, pessoa de posses, nessa vez, quando os rabinos estavam chegando na cidade, ele não tinha nada. Ele tinha se tornado uma pessoa pobre. Só que ele não conseguia deixar de ajudar essa causa. Mas ele não tinha dinheiro. O que ele fez? Ele se escondeu em casa. Os rabinos costumavam ficar alguns dias na cidade. Ele ficou dentro de casa trancado. Não era quarentena, não tinha motivo para ele ficar em casa, mas ele não tinha a coragem de encontrar os rabinos e falar: desculpa, não tenho como ajudar. Passou 1 dia, 2 dias. A esposa vem do rabino, vem do marido em casa, falou: o que aconteceu? Você está doente? O que aconteceu que você não está saindo de casa? Não. Aqueles 3 rabinos que eu ajudo todo ano, eles vieram para arrecadar fundos. Eu estou me sentindo muito envergonhado, que eu não tenho como ajudar eles. E a esposa, que era mais justa, mais sadeket, mais especial ainda do que ele, falou: como assim você não tem nada para ajudar? De todas as nossas posses, a gente perdeu tudo. A gente só tem a nossa casa para morar, mas nós temos um campo ainda, um campo pequeno, que nos restou. Faz o seguinte, olha o que a esposa falou. A última propriedade que eles tinham, você vende esse campo, metade do campo você vende. A outra metade fica para a gente poder trabalhar e conseguir de alguma forma se reerguer. Ele escutou a esposa, olha que casal especial. Ele vendeu metade do campo. Não era um campo que valia muito. Ele conseguiu 5 moedas. Ele correu, pegou essas 5 moedas e foi ao encontro desses rabinos. Falou: aqui está a minha tzedakah modesta. Eu peço desculpas. Esse ano não tenho como ajudar, como sempre eu ajudei, mas é de todo o coração. Os rabinos agradeceram, abençoaram ele e falaram que Deus possa ver o teu esforço, o teu bom coração e possam te devolver em dobro, em triplo, que você possa voltar a seu status e ainda mais do que antes. O homem saiu da sinagoga, voltou para sua casa, e ele foi direto naquele campo, que era metade do campo que sobrou para ele, para trabalhar. Ele pegou a vaca, ele estava andando com a vaca no campo, de repente a vaca tropeça em uma coisa mais dura e ela quebra a perna. A tendência normal é você ficar chateado, falar: acabei de fazer uma coisa tão boa, Deus agora também está me dando esse prejuízo. Mas ele era uma pessoa com perspectiva, com sabedoria. Ele falou: deixa eu entender por que Deus está fazendo isso comigo. Acabei de fazer uma mitzvah. Alguma coisa tem que estar acontecendo aqui. Ele foi olhar e foi ver aonde que a vaca bateu a sua pata. Tinha uma coisa dura. Ele começou a dar uma olhada
e era um tesouro. E resumindo a história, ele se tornou mais rico do que ele era antes. E os negócios prosperaram, ele se tornou uma pessoa muito rica. E depois de um ano, aqueles rabinos novamente voltam para a cidade. E eles perguntam aonde se encontra Abba Yudan. E o pessoal da cidade fala, esquece, ele é um homem tão rico, mas tão ocupado, não tem como você se encontrar com ele. Aquelas pessoas que você passa por uma secretária, 2 secretárias, 3 secretárias, esquece. Os rabinos falaram, faz um favor, só manda recado para ele que nós estivemos aqui na cidade. Quando Abba Yudan ficou sabendo, Rabi Akiva, Rabi Uda, Rabi Eliezer e Rabi Shua, eles estavam lá na cidade, ele saiu correndo, foi até eles e falou, Deus atendeu o pedido de vocês. E estou aqui, 1000 moedas. Ele tinha dado ano passado 5 moedas com grande esforço, falou aqui, estou a 1000 moedas de ouro para vocês, para essa causa nobre que vocês estão arrecadando. Os sábios falaram para ele o seguinte, eu quero que você saiba que ano passado, quando você deu aquelas 5 moedas, nós não fazemos uma lista de acordo com os valores. Na nossa planilha de Excel, não está escrito na ordem decrescente. Então, quem deu maior cifra, ele está nos primeiros colocados. A gente colocou você no primeiro nome da lista. Não porque foi o maior valor, foi o menor valor, mas porque foi de todo o coração. E Deus, ele viu o teu coração e ele fez com que você não só voltasse à riqueza original, você se tornasse muito mais rico. Essa é uma história, obviamente verídica, uma história que consta no Midrash, consta na Torá oral. E com essa história, eu abro hoje a chave para a riqueza. Nós vamos juntos estudar qual que é o caminho para a prosperidade dentro do judaísmo e principalmente à luz da Kabbalah. Nós estamos nos aproximando, se Deus quiser, de um novo ano e nós queremos um ano novo com muita brachá. Obviamente, muita saúde, tranquilidade, paz, mas também queremos parnassá. E por que não riqueza? Por que não riqueza? Nós devemos e podemos pedir por riqueza, desde que nós tenhamos a sabedoria de administrar bem. Tem gente que prefere não ter o teste da riqueza, assim diz a Kabbalah, que o teste da riqueza não é tão fácil. Mas o Rebbe diz que todos nós temos que ser ricos. Vamos pedir por riqueza. Mas qual que é a chave? Qual que é o caminho para a riqueza de acordo com o judaísmo e de acordo com a Kabbalah? Tzedakah. Nós já falamos semana passada que temos 3 pilares para garantir um bom julgamento em Rosh Hashanah. Não sei se vocês sabem, mas em Rosh Hashanah é decidido tudo o que vai acontecer no próximo ano. O coronavírus foi decretado no Rosh Hashanah passado. A minha dificuldade financeira ou a minha prosperidade nesse ano foi definido no Rosh Hashanah do ano passado. Mas agora vamos começar uma página nova. Vamos aprender como aproveitar bem esse Rosh Hashanah. Nós temos aquela reza solene, o Netanetokef, onde todos gritam juntos. O Tshuvah, o Tfilah, o Tzedakah, Ma'avirin etro agzerah. Tshuvah, Tfilah e Tzedakah são os 3 caminhos para tirar todo e qualquer mau decreto e garantir um ano bom e doce para todos nós. Nós explicamos semana passada que Tfilah não é reza. Tfilah é muito mais do que reza. Se você rezar, está no caminho errado. Tem que fazer Tfilah. Hoje nós vamos aprender que Tzedakah não é caridade. Enquanto você estiver praticando caridade, você não está praticando Tzedakah. E não adianta. Nós precisamos da Tzedakah. Caridade é maravilhoso. Só que os 3 pilares, os caminhos para um bom julgamento é Tshuvah, Tfilah e Tzedakah. Nós já vimos Tfilah, vamos ver hoje, se Deus quiser, Tzedakah, e semana que vem, Tshuvah. O
que significa garantir um ano bom e doce? Em Rosh Hashanah, o mundo é julgado. Muita gente acha que Rosh Hashanah é o julgamento judaico. Não. Rosh Hashanah é o julgamento de todos os seres vivos. Obviamente todos os seres humanos, mas não só os seres humanos, também os animais. O mundo todo ele é julgado em Rosh Hashanah. Para ter um bom julgamento, temos dois caminhos. Você pode optar por aumentar os créditos, aumentar os méritos. E aí você fala, Deus, eu quero justiça. Olha só, eu fiz isso, eu mereço. Só que isso é meio complicado. Se eu pedir para Deus começar a fazer a balança do que eu mereço ou não mereço, não é garantido que eu vou me dar bem. Um tzadik, um justo completo, ele fala, Deus, me dá o que eu mereço. E ele se dá bem. Agora, a pessoa comum, esse caminho de falar, Deus, vê aí o que eu mereço, não é o melhor. O que é recomendado? Dizem nossos sábios. Fala, Deus, esquece o que eu mereço e o que eu não mereço. Você é demais. Você é grande. Você é o criador do mundo. Você pode tudo. O que é para você poder me ajudar? Nada. E para você é tão fácil. Você é o onipresente. Você é o todo-poderoso. E você começa a falar vários louvores para Deus. Deus, você pode me dar tzedakah? O que quer dizer tzedakah? Deus, você pode me dar mesmo que eu não mereça? Deus fala, e você? Pratica tzedakah? Você está pedindo para mim tzedakah. Você pratica tzedakah? Temos que lembrar que não é uma troca, mas esse é o modelo que Deus ele criou. Moeda por moeda. Me dá, keneged me dá. Nós vamos chegar em Rosh Hashanah e falar, Deus, me dê tzedakah, e Deus vai nos perguntar, você deu tzedakah? Então, tzedakah não é a caridade. Então, o que é tzedakah? Nós precisamos entender o que é tzedakah para garantir um bom julgamento em Rosh Hashanah e também, como nós dissemos, a chave para a prosperidade, para a riqueza no judaísmo. Não apenas parnassá, riqueza. Contam que uma vez Eliyahu Hanavi, o profeta que se tornou anjo, o anjo que se tornou profeta e depois voltou a ser anjo, Eliyahu Hanavi, ele apareceu para uma pessoa disfarçado de um camponês, uma pessoa simples. E a gente sabe que quando Eliyahu Hanavi ele vem em pessoa, porque Eliyahu Hanavi ele está presente em espírito em vários momentos, em todo o Brit Milá, ele vem em Pesach, mas quando o Eliyahu Hanavi ele vem em pessoa, é para dar boas notícias. A maior notícia de todas, que a gente está esperando, a vinda de Mashiach, vai ser Eliyahu Hanavi que vai trazer. E ele apareceu para esse homem para dar uma boa notícia. Só que ele não se identificou como Eliyahu Hanavi. Esse homem estava trabalhando no campo, uma pessoa simples. Eliyahu Hanavi falou para ele, eu estou aqui para te dar uma oferta. Foi designado para você dos céus 6 anos de riqueza. 6 anos. Você quer eles agora, a partir de agora, ou os 6 últimos anos da vida para você finalizar com tranquilidade? Pergunta difícil, né? O que você prefere? Viver 6 anos bem agora e depois voltar à tua dificuldade? Ou você quer deixar para o final? Ele que estava no meio do trabalho falou, desculpa, mas eu não tenho tempo para brincadeira. Ele não sabia quem é esse homem. Falou, esquece, me deixa em paz. Eliyahu Hanavi ele vai embora, ele volta no dia seguinte. Quando você quer aqueles 6 anos de riqueza? Falou, já não te disse que eu estou ocupado, eu estou trabalhando, não tenho tempo para conversa. Quando ele volta a terceira vez, falou, será que é uma coisa séria? Vai que é, vai que é uma coisa boa. Falou, deixa eu te pedir um favor. Eu não faço nada sem falar com minha esposa antes. Ele era um bom marido. Falou, eu vou te dar essa resposta amanhã. Vou consultar minha esposa, amanhã eu te dou essa resposta. Combinado, amanhã eu volto. Ele pergunta para a esposa o que ela acha. Falou, o que eu acho? Agora, a gente está com dificuldade agora pagar as contas, ter dinheiro para poder casar nossas filhas.
agora, já. Ele volta para Eliyahu Navi, ele não sabe que Eliyahu Navi. Ele falou, eu consultei minha esposa e ela recomendou nós pegarmos 6 anos de riqueza a partir de agora. Eliyahu Navi diz para ele, eu te garanto que mesmo antes de você chegar em casa, você já vai estar rico. Falou, bom, não custa tentar. Ele volta para casa e a esposa está esperando ele já no portão do lado de fora. Então, mesmo antes dele entrar em casa, ele já tem a boa notícia que os filhos estavam brincando lá no quintal e encontraram um tesouro. E aquele tesouro, aquela fortuna, era o suficiente para eles viverem com grande tranquilidade e fazerem tudo o que eles sonharam a vida toda. E ele já começou a fazer os planos dele, o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E a esposa falou, calma aí. Esquece tudo o que você está falando aí. Eu vou administrar esse dinheiro. Chamou o filho, pega um caderno e nós vamos anotar tudo o que nós vamos fazer de bom com esse dinheiro. Graças a Deus a gente já tem uma casa, a gente tem dinheiro para comer. Esse dinheiro a gente vai usar de uma forma sábia. Nós vamos praticar tzedakah. E cada tzedakah que nós fizermos é para anotar nesse caderninho. Vamos ver a sabedoria da mulher. E assim foi. Durante 6 anos eles ajudaram todas as causas nobres que apareceram e que eles foram atrás. Se tornaram o que nós chamamos um Baal Tzedakah. Existem pessoas que dão Tzedakah, tem pessoa que é Baal Tzedakah, uma pessoa que está presente em todas as causas nobres. Passaram-se 6 anos. E aquele mesmo homem, que era o Eliyahu Navi, aparece para ele, fala, meu amigo, passou os 6 anos, eu estou aqui de volta para pegar, a gente combinou, 6 anos são 6 anos. Ele falou, só um segundo, o que a gente combinou? Que eu não ia aceitar sem minha esposa concordar. Agora também não pode ser diferente. Antes de você tirar, deixa eu falar com a minha esposa. Falou, tá bom, não tem problema. Você tem mais um dia, amanhã a gente vai voltar aqui e aí eu vou ter que levar embora a tua riqueza. Ele foi falar com a esposa falou, não é assim, de jeito nenhum, calma aí. Eu quero falar com ele. A esposa foi, no dia seguinte, com um caderninho, com tudo que ela fez nesses anos de mitzvot, de tzedakah, tudo anotadinho. E ela foi para Eliyahu Navi e falou, eu não sei quem é você, eu não sei exatamente como chegou, mas faz um favor. Se você tem acesso direto a Deus, pega esse caderninho, mostra esse caderno para ele. Mostra esse caderno para ele. Pergunta para ele se tem alguém melhor do que nós para administrar esse dinheiro. Eliyahu Navi ficou impressionado. Ele levou o caso a Deus e voltou com a resposta. Vocês venceram. Vocês têm o direito total de continuar administrando o dinheiro divino. Mais uma história incrível dos nossos sábios, que coloca à luz e perspectiva o que significa riqueza, o que significa tzedakah. Tzedakah é administrar bem o dinheiro divino. Tzedakah nós traduzimos como justiça. Tzedakah não é caridade. E a diferença não é pequena, a diferença é grande. Então, se a pessoa quer riqueza, ela precisa entender bem o que significa tzedakah. Só explicando que às vezes as pessoas elas ficam perdidas, que tem a tzedakah e tem o maaser. Maaser mal traduzido é o dízimo, que já foi usado de outras formas, mas qual a diferença entre os dois? Tzedakah é quando você dá para quem te pede. Então alguém foi, bateu na tua porta hoje em dia, te mandou um WhatsApp, te mandou um e-mail, te fez um telefonema, pediu, você ajuda. Isso é chamado de tzedakah. O que acontece se você não está nas redes sociais, não tem celular, não sai na rua, ninguém está te pedindo dinheiro, ninguém está te pedindo ajuda?
Bom, ninguém me pediu, então eu não preciso dar tzedakah. Isso é o original. Nossos sábios, eles instituíram o maaser. Na verdade, o maaser, na época do templo, você doava o maaser. Na verdade, o maaser não era 10%, era 20% que era doado para os koanim, para os sacerdotes, para os pobres. Existia lá uma tarifa que era usada para os produtos agrícolas, que basicamente todo mundo trabalhava no campo. E se você for um pouquinho mais para o início da nossa história, nossos patriarcas, eles já praticavam o maaser. É escrito que Abraham, quando ele teve lá um lucro muito grande, ele no caminho de volta para casa, ele encontrou um Cohen chamado Malkitzedek, está escrito na Torá, e ele deu para ele 10% de tudo que ele ganhou. O filho dele, Yitzhak, segundo o patriarca, também está escrito que ele deu 10%, e logo a produção foi 10 vezes mais do que ele deu. Ele plantou e ele plantou 10 e ganhou 100. Ele doou 10 e ganhou 100 em troca. O terceiro patriarca, ele já aumentou para 20. Está escrito, Aser aserenu lach, ele promete para Deus, se você me der riqueza, eu vou te dar 10 e mais 10. Então nós encontramos já que os patriarcas eles deram o maaser. Então só para saber a diferença entre tzedakah e maaser. Mas na prática, vamos falar sobre o conceito de tzedakah, que isso inclui também o maaser. O Rebbe de Lubavitch, foi a pessoa que mais incentivou esta mitzvah, a mitzvah de tzedakah. Não sei se vocês sabem, mas o Rebbe, quando ele distribuía os dólares, de onde surgiu essa ideia de distribuir dólares? Você quer dar brachá? Tudo bem, faz uma fila, você passa e recebe a brachá. Por quê? O dólar parece uma coisa tão física, material. O Rebbe estava incentivando a dar a tzedakah. Porque você veio até mim, pediu uma brachá. Então o Rebbe é um veículo para a brachá divina, a brachá de Deus. Falou, já que nós nos encontramos, tem que sair algo de positivo para uma terceira pessoa. O que é a coisa mais fácil de sair de bom para uma terceira pessoa? Uma ajuda financeira. Então pega esse dólar e dá para tzedakah. Com o tempo as pessoas falaram, sabe o quê? Vou guardar esse dólar para mim. Foi o dólar que o Rebbe me deu na minha mão. E vou dar outro dólar no lugar. Mas o objetivo de dar um dólar é dê esse dólar para tzedakah. O Rebbe incentivou todo mundo a colocar uma caixinha de tzedakah no quarto, na casa, no escritório, no carro como proteção. Todo lugar você tem um lugar para você estar praticando a tzedakah. Então, novamente, ninguém me pediu, mas eu estou dando a cada momento. Isso é importante dar diariamente. Todo dia, se puder dar antes das orações, melhor ainda. No Shabat, antes de acender as velas. Então, a tzedakah foi algo que o Rebbe incentivou, até um nível que ele trouxe para algo que se eu falasse e não dissesse que é algo que o Rebbe disse, vocês iam achar que é uma forçação. Olha só. Uma pessoa uma vez mandou um cheque para o Rebbe. Vamos lembrar que o dinheiro não era para o Rebbe. O Rebbe, graças a Deus, tinha parnassá em abundância, porque o Rebbe ele teve algumas patentes, era engenheiro naval, e todo aquele dinheiro que ele dava domingo era dinheiro dele, não era dinheiro que ele juntou de outras pessoas. Mas o Rebbe gerenciava várias causas nobres. Então ele juntava dinheiro para alocar em causas nobres que fossem necessárias e até pessoas particulares que precisavam de ajuda, famílias, etc. Muitas causas nobres. Então as pessoas confiavam no Rebbe. A gente contou algumas semanas atrás uma história que as pessoas davam para o Rebbe e falaram, Rebbe, decide aí o que fazer com essa tzedakah, que com certeza o Rebbe estaria tomando uma decisão sábia. Então a pessoa mandou um cheque para o Rebbe. O Rebbe, olha só, se eu falasse isso para alguém, a pessoa ia ficar muito chateada, mas olha o que o Rebbe falou. O Rebbe recebeu o cheque e ele achou o valor muito baixo para as condições daquela pessoa. O Rebbe falou, olha só, por que vocês estão com pena
de Deus. Olha só. Vocês estão com pena de Deus, dando um valor tão baixo? O Rebbe explicou o seguinte. Tem duas formas que Deus ele trabalha com a pessoa. Ou que ele dá dinheiro antecipado, um dinheiro que não pertence à pessoa, um dinheiro a mais para a pessoa gerenciar e ele dar a tzedakah. Então ele tem o mérito de escolher para quem dá e tem o mérito de dar. E um outro caso é que Deus ele vê como você vai se comportar. Então você dá a tzedakah antecipado e Deus ele te devolve muito mais. O Rebbe estava querendo falar para ele, você está dando um cheque muito pequeno, você quer pouca coisa de Deus de volta? E recentemente escutei uma história muito interessante de uma pessoa que não era um discípulo do Rebbe, que ele deu um cheque em branco para o Rebbe. Cheque em branco. Falou, estão falando de histórias tipo de algumas décadas atrás. E o Rebbe preencheu esse cheque com $3.000. Era muito dinheiro na época para aquela pessoa. $3.000. Falou, e ele ficou chateado. Ele não era assim, um discípulo próximo do Rebbe. Ele era um Hassid, mas um Hassid húngaro. Ele ficou muito chateado. Falou, o que o Rebbe fez? Eu confiei nele, dei um cheque em branco assinado. Não imaginei que talvez ele ia colocar $100, $180, $3.000 o Rebbe colocou. Mas ele não falou nada. Falou, bom, capará. Não passaram alguns dias. Ele fez um negócio. Qual foi o lucro dele? $30.000. E aí ele ficou se culpando. Falou, o Rebbe deveria ter colocado muito mais naquele cheque. O Rebbe colocou $3.000, ele recebeu de volta $30.000. E é isso que o Rebbe ensinou para cada um de nós. Você pode e deve investir e cobrar de Deus. Você sabe que a gente não pode falar para Deus, Deus, eu vou cumprir Shabbat, eu quero ficar rico. Eu vou comer kasher, eu quero que essa pessoa se cure. A gente não pode fazer essa barganha com Deus. Eu tenho que melhorar as minhas mitzvot e rezar para Deus, mas não posso fazer essa barganha. Porém, na tzedakah, Deus ele pede. O bechanuni na bezot. Deus ele fala para a pessoa, me testa e vê se não vai acontecer. Não existe a pessoa perder dinheiro com a tzedakah. Não existe. Deus ele fala, pode testar. Me testa que eu garanto. Por quê? Porque a tzedakah é o caminho para a riqueza. Isso é incrível. As pessoas escreviam para o Rebbe e falavam, Rebbe, desculpa, mas eu estou com dificuldade de parnassá. Eu sempre dei o maaser, eu sempre dei 10%. Na verdade, o Rebbe recomendava dar entre 10% e 20%. Então, a média normal, várias cartas o Rebbe escreve para dar 15%. Para uns 14, 16, a média era entre 10% a 15%. Não dá o mínimo, dá mais. Não tem pena de Deus. E a pessoa fala, Rebbe, não estou conseguindo. Eu não estou ganhando, a situação está difícil. Eu vou cortar. As pessoas em geral, o que fazem? Primeira coisa, a hora de crise, primeira coisa que a pessoa corta, as doações. O Rebbe fala, tá difícil? Você está ganhando menos dinheiro? Bom, então está na hora de você aumentar o maaser. Está na hora de você aumentar a tua tzedakah. Que você vai estar forçando Deus a te devolver mais. Se a pessoa realmente ela não tem como pagar as suas contas, então o que ela faz? Ela dá um pouquinho no seu maaser e ela vai anotando o resto e fica de dívida. Para quando, se Deus quiser, ela puder pagar, ela paga. Mas nunca pode deixar de dar o maaser, porque o maaser é o caminho para você abrir as comportas e trazer a riqueza. Eu acho que vale a pena a gente contar algumas histórias para tornar isso um pouquinho mais real. Essa história é uma história incrível que eu escutei de algumas pessoas que estavam presentes lá na época. Já faz um tempinho, já faz quase 60 anos. Quem conhece, do lado do aeroporto de Israel, existe Kfar Chabat. Kfar é uma aldeia. Hoje já virou praticamente um bairro, uma mini cidade.
quando que começou a chegar algumas famílias Lubavitch Chabad em Israel, eles começaram a morar lá naquela região e eles tentaram se estabelecer, construir, mas eles não tinham condições financeiras de construir, de montar, de fazer casas. E o Rebbe, que sempre enfatizou a importância de fixar raízes em Israel, de ter a sua casa própria, vários e vários conceitos que o Rebbe incentivou. O Rebbe próprio comprou uma casa lá em Kfar Chabad, em Israel. Lá hoje foi construído no modelo do 770, o modelo da fachada, não só a fachada, a parte de dentro também, exatamente como que é a sinagoga do Rebbe nos Estados Unidos. Ele resolveu fazer uma campanha pública no seu encontro, no seu Farbrengen, para doarem dinheiro para as pessoas conseguirem construir casas em Kfar Chabad. O Rebbe, olha só o que o Rebbe fez. Ele fez isso algumas vezes. Ele falou, eu quero que cada um escreve no papel agora, distribuir um papel e caneta para cada um vai escrever aqui quanto que ele vai dar para essa causa. Olha só, o Rebbe fala, escreve e me entrega na minha mão, nome e valor. O Rebbe pegava o papel e olhava para a pessoa e falou, não, aumenta o lance, aumenta o lance. Para algumas pessoas o Rebbe falou para duplicar, para outras triplicar, para outras o Rebbe chegou a falar 200 vezes mais. Algo incrível. Vou contar a história de uma pessoa que ele falou, ele já percebeu lá que ele tinha que colocar mais do que ele podia, ele colocou lá $500. Estamos falando de 60 anos atrás, $500. Ele trabalhava com joias, mas já era muito dinheiro. O Rebbe falou, não. Ok, está na frente do Rebbe, o Rebbe está falando não. $1.000. Não. $2.000. Não. O Rebbe foi forçando ele até que ele falou $4.000. E aí na cabeça dele ele já começou a raciocinar. Como que eu vou pagar isso? Eu não tenho isso. Tá bom, tudo bem. Vou fazer cheque para 5 anos. E aí o Rebbe lê pensamentos, o Rebbe falou para ele, e o dinheiro tem que estar na secretaria até amanhã, antes do Shabbat. Bom, não teve jeito. O Rebbe falou, tá falado. Ele pegou lá um cheque e falou para o secretário, por favor, não deposita isso até semana que vem, não sei como eu vou fazer isso, mas agora não tem fundo. Espera para pelo menos uma semana para eu conseguir dar um jeito, eu vou me virar. Ele volta para Israel passando na Bélgica. A gente sabe lá, hoje já caiu um pouco, mas lá tinha o negócio de diamantes. Na época era muito famoso. E ele encontra lá um colega dele, que também trabalha com diamantes. E esse colega falou, olha só, acabou de aparecer uma oportunidade aqui na minha mão. Dá uma olhada, o que você acha? Falou, maravilhoso, vale muito a pena. Compra? O amigo falou, não, eu não vou comprar sozinho. Você compra comigo? Falou, comprar eu compro, só não tenho dinheiro. Falou, não tem problema. Quando você chegar em Israel, você me manda. Vamos fechar? Tem Mazel Bracha, que é o cumprimento famoso do pessoal que lida com o diamante. Até os não-judeus já aprenderam. Mazal Bracha, que seja com sorte, com Bracha. Fecharam o negócio. Ele chega em Israel, ele manda um telegrama para o amigo, falou, como que eu faço para te pagar? Quanto eu estou te devendo? Ele falou, você não está me devendo nada. Você não está me devendo nada. Porque aquele negócio eu comprei, já vendi. E quanto foi o lucro? O lucro foi $80.000. Eu vou te mandar $40.000. Quanto foi que ele deu para o Rebbe? $4.000. Quanto foi que ele ganhou? $40.000. Ele pode cobrir aquele cheque e sobrar com muito mais. Então o Rebbe estava treinando as pessoas a entender. Você quer ganhar 40? Dá 4. Quer ganhar 30? Dá 3. Agora, se você
Está com pena de Deus? Então faz um cheque de 18. Por quê? As pessoas param e pensam, será que é justo isso? Por que Deus faz isso comigo? Tudo bem, quando você tem lá o final da história, você entende. Mas quando você está com dificuldade, ou mesmo quando você não está com dificuldade, alguém chega e fala, pratique a tzedakah. O que as pessoas pensam? Por quê? Por que você fala que isso daqui é justiça? Por que você fala que eu tenho que dar 10, 15, 20%? Eu vou dar um pouquinho, eu vou dar aquilo que não vai pesar no meu bolso. E mesmo que eu tenha muito, mas eu consegui com meu esforço, com meu suor. Fui eu que batalhei para isso. Bota ele para trabalhar. Tudo bem, tem uma causa aqui, uma causa ali. A gente escuta esses argumentos. Eu vou dar 10%, 15%, 20% ou mais daquilo que eu ganhei, aquilo que eu batalhei. Eu saio cedo de casa, eu volto tarde, eu me estresso, eu trabalho. Cadê a justiça? Chama isso de justiça? Isso no máximo é generosidade. Então se eu tenho um coração de ouro, eu vou dar 1%. Até hoje as pessoas nas empresas vão dar 1%, 2%. Agora não me pede mais do que isso. Nós precisamos entender o que é tzedakah. E eu tenho uma história maravilhosa para vocês. Eu acredito que as histórias elas passam a mensagem de uma forma mais profunda. Tinha um grande tzadik chamado Admur, Ohev Israel Mi'apta. Olha o apelido dele. Ohev, aquele que amava o seu povo. Ohev Israel, da cidade de Apta. Ele tinha, como todos os rebes, ou todas as pessoas que entendem a Mishá de Tzedakah, eles se envolvem na Tzedakah. Como diz a Ética dos Pais, é importante você dar, mas é importante você também fazer com que os outros deem. Então ele juntava sempre Tzedakah para várias causas importantes. Veio uma pessoa e falou, Rebbe, eu não tenho dinheiro para casar a minha filha. Quanto você precisa? 300 rublos. O Rebbe pegou um papel e escreveu uma carta para um dos seus alunos. Falou, eu quero que você dê 300 rublos para essa pessoa. Então ele pegou a carta, foi até aquele aluno. Aquele homem, ele viu 300 rublos. Não estou entendendo. Por que eu tenho que dar 100% do que essa pessoa precisa? É muito. Eu vou dar para ele 100 rublos. Já é demais. 100 rublos. Deu para ele, Mazel, que você consiga arrecadar o resto. Bonito, não? Ele deu um terço. Imagina só, alguém chega, vamos colocar nos dias de hoje. Alguém chega e fala, eu preciso de 70 mil reais. Se você der um terço, você fez bonito, não fez bonito? Ele volta para o Rebbe e falou, Rebbe, o que eu faço agora? Ele foi bondoso, generoso, mas ele me deu 100. O Rebbe falou, ok. Ele fez uma nova carta e pediu para um outro discípulo dele dar o que faltava. Ele foi para o outro discípulo e esse discípulo ele não era um homem de bens. Ele tinha dificuldade. Mas o Rebbe pediu, está pedido. Você não discute. Então eu estou falando várias histórias de Rebbe. Quem entende a grandeza de um Rebbe, ele não vai discutir. O Rebbe falou, com certeza ele sabe o que ele está falando. Mas ele não tinha esse dinheiro, nem que ele juntasse tudo que ele tinha em casa, ele não tinha. O que ele falou? Pediu, faz um favor, espera aqui, fica à vontade, vamos preparar aqui um jantar, fica aqui em casa, eu vou arrecadar esse dinheiro. Ele foi, falou com todos os amigos que ele podia, juntou os 200 rublos. Entregou para ele, Mazel Tov. Resumindo a história, aquele primeiro aluno que era rico e só deu 100, ele deu 100, os negócios dele começaram a afundar até que ele se tornou uma pessoa pobre. Aquele pobre que ajudou com os 200 começou a ver sucesso nos negócios e se tornou um homem muito rico. Aquele primeiro que deu 100 não era bobo. Falou, já entendi tudo. O Rebbe ficou chateado comigo e me amaldiçoou. E abençoou aquele homem.
Ele ficou muito chateado. E ele foi até o Rebbe, ele não tinha talvez a humildade, e falou, Rebbe, não gostei nada disso. O que é isso? O Rebbe tirou o meu dinheiro porque eu dei 100? Eu dei 100, é muito. Eu preciso arcar com 100% da causa? Tem que dividir. Eu quero um julgamento. Ele não tinha o respeito máximo. Ele falou, eu quero um tribunal rabínico para julgar. O Rebbe falou, tá bom, vamos marcar amanhã um Beidin, tribunal rabínico. E aí os juízes eles perguntam para os dois lados, e aí o homem começa a falar, não é justo, eu sempre dei para as causas que o Rebbe pediu, ele pediu agora demais, ele exagerou, eu dei 100 e o Rebbe me amaldiçoou. Aí o tribunal falou, bom, Rebbe, qual que é a sua versão? E o Rebbe falou o seguinte, escutem bem isso, importante. O Rebbe disse, está escrito no Talmud, que 40 dias antes da concepção já é decidido no Tribunal Celestial o veredito, a ficha técnica da pessoa que vai nascer. Se ele vai ser inteligente ou não, se ele vai ser rico ou não, se ele vai ser alto, baixo, moreno, tudo é decidido. E foi decidido para mim, para minha alma, que eu seria uma pessoa muito rica. Quando minha alma ficou sabendo isso, e minha alma sabia também da minha missão, que seria inspirar espiritualmente as pessoas, tiveram rebes muito ricos, que eram grandes pessoas espiritualmente e também ricos fisicamente. Tinha o Rebbe de Ruzhin, tem vários rebes que eram muito ricos. Mas o Rebbe de Apta, ele pediu para o Tribunal Celestial e falou, eu não quero ser rico. Isso daqui vai tirar minha concentração, vou ter que administrar os negócios. Não é só ter dinheiro, você tem que também administrar. É uma dor de cabeça, é tempo. Eu quero me dedicar ao espiritual. Mas, uma coisa que está definida, está decidida, está designada para uma alma, você não tem como negar. Então foi decidido lá no Tribunal Celestial, isso tudo o Rebbe de Apta está falando para o Tribunal Rabínico aqui embaixo. Foi decidido que o meu dinheiro, a minha riqueza, vai ser dividida entre alguns dos discípulos, alguns dos Hassidim. E quando eu precisar de dinheiro, não para ele, não para mim, quando eu precisar de dinheiro para alguma causa, eu peço para buscar com o gerente. Então, o dinheiro é meu e ele tem vários gerentes que estão guardando o dinheiro. E assim sempre foi com você. Eu sempre pedi e você sempre deu. Na hora que o gerente resolveu bloquear a minha conta, lá no Tribunal Celestial, não gostaram. Tá bom? Não seja por isso. Esse gerente não está trabalhando bem, vamos trocar de gerente. Aquele outro lá se mostrou ser um bom gerente. Então vamos trocar. Vamos transferir essa conta para outro gerente. Meus amigos, todos nós somos gerentes da grande conta divina. Todos nós ganhamos a mais para poder distribuir e dar para boas causas. A nós fica o mérito e a incumbência de escolher bem as causas. Tem que estudar as leis, saber o que é uma causa nobre, o que não é uma causa nobre, como dividir, o que dar prioridade, tudo isso tem leis. Mas entender que eu não estou dando o que é meu. Eu estou dando algo que Deus está confiando em mim. E quanto mais eu mostro para Deus que eu sou um bom gerente, mais Ele me dá. Lembrando a história lá do Eliel Hanavi, na hora que eles mostraram que eles sabem administrar bem, eles continuaram com aquela riqueza. E qual foi a riqueza que eles continuaram? Para eles, para os filhos, para os netos e para os bisnetos. É dito que o mundo é uma roda que vai girando. E a pobreza, ela está no ciclo da vida. E diz o Talmud, se não atingir você, vai atingir seu filho. Se não atingir seu filho, vai atingir seu neto.
Palavras fortes do Talmud. Só existe uma forma de não passar pela sua família. A tzedakah. A tzedakah é, como é chamado no Talmud, o sal. Na época não tinha geladeira. O que preservava a comida era o sal. Aquilo que preserva a comida, que preserva a riqueza, é a tzedakah. E por isso que a tzedakah, ela não é caridade. A tzedakah, ela é justiça. Eu estou dando aquilo que não é meu. E sabe o quê? Quanto mais eu der, e como diz a lei judaica, quanto melhor eu der, porque você pode dar de cara fechada ou você pode dar com um sorriso, você pode dar com uma palavra boa. Quanto melhor eu der, quantidade e qualidade, quer dizer, a quantidade depende de quanto eu consigo, mas a qualidade depende do meu empenho, mais eu recebo. Mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. E por isso que nós chamamos isso de tzedakah, de justiça. Então quando você dá tzedakah e a pessoa te fala obrigado, você fala obrigado você pelo mérito. É muito bonito, tem várias pessoas que falam assim, obrigado você por me dar esse mérito. Porque no final das contas, esta é a verdadeira perspectiva de vida e de tzedakah. O dinheiro, ele pode ser algo impuro, algo que me prende. Eu estou cada vez mais ansioso para ganhar mais. Eu acho que tudo depende de mim. Tudo gira em torno do meu ego. Só que o dinheiro pode ser uma fonte de brachá. A fonte de brachá é quando eu entendo o que significa trabalho, o que significa viver, o que é importante na vida. Interessante que o Hafetz Haim, ele dá o exemplo de uma pessoa simples, que ele está vendendo barril de vinho. Só que ele não sabia como contar os barris. O comprador falou, vou te dar uma dica. Vamos fazer o seguinte, cada barril vale 10 moedas. Vamos pegar moedinhas de centavo. Você coloca uma moedinha de centavo em cima de cada barril. Depois você me traz as moedinhas de centavo que eu vou contar e por cada centavo eu vou te dar 10 moedas. O comprador não ia ficar contando os barris. Fala para ele, pega esse saquinho de moeda de centavo e coloca em cima. O homem que se achava inteligente, ele falou, eu não vou dar para ele todos os centavos que ele me deu. Vou ficar um pouco para mim, deixa eu guardar um pouco de dinheiro para mim. Eu preciso, ele é rico. Preciso, deixa eu ficar um pouco para mim. E o tolo não entendeu que cada centavo que ele colocava no bolso dele, ele estava perdendo 10. E é justamente isso que a tzedakah nos faz. Na hora que eu coloco no meu bolso, eu falo, não, isso é meu, isso é meu. Sim, isso é teu. Só que você perdeu a chance de ganhar 10 vezes mais. Eu quero só finalizar com uma história de uma pessoa de São Paulo, que ele foi com o Rabino Davi Weitman, quem conhece de São Paulo, ele foi para o Rebbe, há muitos anos atrás, ele foi para o Rebbe pela primeira vez e ele teve um encontro particular com o Rebbe. Ele era uma pessoa de muitas posses e ele resolveu dar uma tzedakah, deu um cheque gordo para o Rebbe. Novamente, não para o Rebbe destinar para uma boa causa. Ele volta para o Brasil, passa uma semana, 2 semanas, ele liga para o Rabino Davi e fala, não estou entendendo, o Chabad não precisa de dinheiro, o que está acontecendo? Não, eles são desorganizados, ninguém depositou meu cheque. E o Rabino Davi achou estranho. O Chabad é muito organizado e tudo certinho, tudo de acordo com a lei e com recibo, não tem erro. Falou, estranho, e não tem essa desorganização que perdeu o cheque, extraviou, não tem isso. A Rabino Davi ligou lá para o secretário do Rebbe e falou, o que está acontecendo? Falou, a gente só deposita o cheque quando o Rebbe autoriza. O cheque que aquela pessoa deu está na mesa dele. E não, o Rebbe não deu para ser depositado. E assim passaram-se meses, até que finalmente aquele cheque foi depositado. Depois de algum tempo, o Rabino Davi estava indo para os Estados Unidos,
para o Rebbe. E aquele homem, ele pediu para o Rabino Davi levar uma carta pedindo brachot e deu mais um cheque para ele e falou: eu estou curioso para ver quantos meses vai demorar para depositar esse cheque. O Rabino Davi entregou o cheque e naquele mesmo dia, 2 horas da tarde, o cheque foi depositado. Depois de algumas horas, aquele homem de São Paulo, ele liga para o Rabino Davi, todo assustado. Ele falou: você não sabe o que aconteceu. Ele contou que o pai dele mora na Bélgica e ele já tinha idade. Ele foi atravessar a rua e ele foi atropelado. Falou: graças a Deus não aconteceu nada. Era para ele ter morrido ou para ele ter se machucado feio. Graças a Deus só os arranhões. Milagre, não aconteceu nada. O Rabino Davi, não sei, passou pela cabeça dele. Ele falou: que horas aconteceu isso? Falou: aconteceu isso às 6 horas, horário da Bélgica. Que horas era 6 horas na Bélgica? 2 horas em Nova York. Meus amigos, o Rebbe depositou o dinheiro, a tzedakah, na hora que ele precisava, que a pessoa precisava de uma salvação, precisava de uma Yeshua. A tzedakah não é um bem para o próximo, isso é uma consequência. É um bem para nós mesmos. E quanto mais difícil, maior mérito. Eu contei a primeira história, eu comecei com a história de dificuldade, aquele homem que vendeu a última propriedade que ele tinha, metade dela, ele foi recompensado com riqueza. Eu quero contar mais 2 histórias pequenas para entender que a tzedakah é a chave para a riqueza, mas quanto maior o esforço, maior a recompensa. História número 1. Existia um grande tzadik chamado Abba Binyamin. Novamente, um rabino que ele juntava fundos para causas nobres. Então ele sempre tinha um caixa para poder ajudar as pessoas. Veio uma mulher desesperada e falou: Rabino, eu preciso de dinheiro para comer. Falou: eu sinto muito, mas o caixa está vazio. Acontece, o caixa está vazio. Falou: Rabino, você não está entendendo. Se eu não comer agora, eu vou morrer. E a culpa vai ser sua. Pegou pesado. O Rabino, entendendo que era realmente uma causa muito nobre, ele falou: eu não tenho dinheiro meu, é muito difícil para mim, a minha parnassá, mesmo que ele tinha grandes quantias, ele nunca pegou para ele. Ele sempre usava para os outros. Mas ele deu o pão que ele tinha para aquela mulher. Continua o Midrash que depois de algum tempo, esse Abba Binyamin, ele ficou doente e muito doente. Ele estava nas últimas. Os anjos celestiais, eles foram falar para Deus: Deus, esse homem, ele salvou a vida daquela mulher que tinha 4 filhos. Ele não merece que a vida dele seja salva? Resumindo a história, ele mereceu mais 22 anos de vida. Ele deu um pão. O que é um pão? Depende para quem. Para algumas pessoas um pão não é nada. Mas para aquela pessoa que só tem um pão, é tudo. História número 1. E história número 2, e com isso eu vou finalizar, com a perspectiva de vida que vai nos dar um pouco de clareza nessas épocas de incerteza. O famoso Rabi Akiva, logo depois do casamento dele, já contamos aqui a história dele, o sogro, que era multimilionário, ele renegou a filha e eles viviam numa extrema pobreza. Viviam lá no campo, ele era um camponês, um pastor, viviam lá no campo e dormiam em cima de palha. Tanto é que uma vez a palha entrou no cabelo de Rachel e o Rabi Akiva começa a chorar. Ele fala: minha querida esposa, um dia ainda eu vou ter condições de te dar algo belo para o seu cabelo, uma tiara de ouro. A famosa Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav era uma tiara no formato de Yerushalayim que Rabi Akiva deu para Rachel mais adiante na vida. Mas naquele momento tinha só palha. E ele estava chorando.
aparece um pobre, que na verdade era Eliyahu Hanavi. Ele bate na porta lá da tenda, falou, desculpe incomodar, será que vocês poderiam me dar um pouco de palha, que eu não tenho nada? E o Rabi Akiva, ele tira um pouco da palha dele e dá para aquele homem. E o Eliyahu Hanavi abençoa eles. Ele não sabia que era Eliyahu Hanavi. E os nossos sábios, eles perguntam, não dá para entender. O Rabi Akiva estava passando miséria, pobreza extrema. E o Eliyahu Hanavi, em vez de vir dar algo, ele tira ainda o pouco que ele tem. Meus amigos, ele tirou a palha, mas ele deu uma grande lição de moral para Rabi Akiva e para todos nós que estamos escutando essa história. Ele ensinou para Rabi Akiva, você está chorando que você só tem palha? Para de olhar para aqueles que têm mais e olha para aqueles que têm menos. Tem alguém que nem palha tem. Isso trouxe uma alegria para Rabi Akiva. E a perspectiva de vida e com certeza um ensinamento que formou quem no futuro se tornou o Rabi Akiva. Concluindo a aula de hoje e a chave para a riqueza, vamos voltar para o ponto que nós estamos falando. Nós queremos um bom julgamento em Rosh Hashanah. Tzedakah é o caminho, porque eu estou falando para Deus, me dê tzedakah, assim eu mostro que eu também sei dar tzedakah. Mas tem mais um ponto. Semana passada nós falamos que tefilá não é reza, tefilá é uma autotransformação. Eu digo também que tzedakah não é caridade. Tzedakah é uma autotransformação. É o entender qual é o meu papel aqui nesse mundo. E não é fácil. É muito difícil. É muito difícil colocar a mão no bolso. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade, mas para todo mundo é difícil. Porque, no final das contas, eu ganhei aquele dinheiro com meu suor. Eu estou dando a minha vida. Mas, quando eu tenho essa transformação interna, eu entendo o mundo de uma forma mais ampla e eu trabalho o meu ego, isso sim é o caminho para garantir um ano bom e doce. E por isso diz o Maimônides fala que nessa época, esse mês de Elul, preparação para Rosh Hashanah, o que eu tenho que fazer? Leharbot b'tzedakah, aumentar em tzedakah. Eu já dou tzedakah, eu dou mais tzedakah. Que nós possamos, todos nós, receber a grande tzedakah de Deus. E todos nós sejamos selados e carimbados num ano maravilhoso, no livro da vida, um ano de tudo do melhor, um ano que Hashem possa nos dar a verdadeira brachá, que Eliyahu Hanavi possa vir e nos anunciar a vinda de Mashiach, que seja em breve. Amém. Uma boa noite a todos.